Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão o Alan. O nosso irmão Alan, né? Tadeu Câmara, que comanda tecnicamente tudo, né? Boa noite. E boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Sejam bem-vindos, né? E vamos continuar com nossos estudos aqui, né? Caminho para a iniciação, né? Sempre lembrando que esse nosso encontro é caminho para a iniciação. E aqueles que quiserem seguir o caminho da iniciação, então é necessário entrar numa escola iniciática. Eu, pessoalmente, indico a Sociedade Brasileira de Biose. A pessoa pode entrar na escola que preferir, né? Ela vai escolher. Mas eu, pessoalmente, devido à minha experiência positiva a respeito da Sociedade Brasileira de Biose e do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, eu indico essa sociedade para realizar o caminho da iniciação. E também o grupo que dirige e produz o canal 3005 também é da mesma opinião, né? Todos nós indicamos. É sempre necessário comentar que isso aí tem que se falar toda vez, que é necessário toda vez que uma pessoa procure uma escola para fazer a sua iniciação, ela tem que escolher uma escola que siga rigidamente os princípios iniciáticos, né? A tradição iniciática das idades, assim como o nosso mestre segue, né? Rigidamente. Então, tem práticas templárias, tem práticas da escola, do teatro, chamada tríplice iniciação biótica, seguindo direitinho todos os preceitos que levam o indivíduo ao entendimento das coisas superiores, da lei universal e, principalmente, fundamentalmente, a transformação interna, que é o necessário, né? Sempre lembrando que todas as lives do canal 3005 estão disponíveis, sempre os vídeos, né, estão disponíveis no YouTube e no Facebook, né? Quem quiser assistir depois pode. E também no canal Filosofia Transcendental Cósmica, que é o meu canal, né? Para acessar esse canal, é só colocar Walter Teixeira de Andrade e já acessa lá. Tem muitas palestras, muito material muito interessante. E relembrando aqui, eu tenho aqui o livro que eu lancei em janeiro desse ano, Aurora dos Deuses no Braço de Ouro, que tem muitos assuntos ligados ao caminho da iniciação e o caminho para a iniciação também. Esse livro pode ser adquirido na Lura Editorial, também na internet, eu vou soletrar Lura, Lura Editorial para a internet, ou então da Amazon. É isso? Pode ser adquirido pela Amazon. A Amazon tem duas versões. A pessoa pode receber o livro fisicamente, ou então adquirir o direito para ler através da forma de e-book. Então, aí está o que nós estamos falando, né? Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, né? Estamos aqui fazendo uma abordagem a respeito da grande mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? Então, nós vimos histórias muito importantes, é uma história muito interessante, extraordinária, né? Então, nós vamos continuar observando esse fato, né? Essa segunda parte, né? Talvez tenhamos, com certeza, uma terceira parte na aula que vem, e eu pretendo também incluir nessa história da HPB, Helena Petrovna Blavatsky, a história pertinente à permanência dela nos Estados Unidos. E tem uma série de informações importantes que foi citado na obra Isis Sem Véu, são 4 volumes, né? Isis Sem Véu. Então, tem uma série de descrições a respeito do que aconteceu com Helena Petrovna Blavatsky nos Estados Unidos, em termos iniciáticos, em termos da produção dos livros. São coisas extraordinárias. Só mesmo lendo e observando, a gente vê a grandiosidade da lei universal, né? Do Eterno, quando escolhe um mensageiro seu para distribuir seus ensinamentos para a humanidade, visando, claro, a evolução da humanidade rumo ao seu destino
maravilhoso da expansão da sua consciência, né? Visando, claro, como sempre nós dizemos, e o nosso querido professor Henrique José de Souza afirma, o atingimento da realização de uma nova civilização, né? Cujo berço está aqui no Brasil, né? Então, isso é muito importante, todos esses assuntos, para a gente deixando bem claro essa visão panorâmica da doutrina secreta, de HPB, e também da obra do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos aqui, analisando, né? Em 1873, Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América. A fim, já citamos, né? Os registros dizem que existem registros, que ela deu 3 voltas ao redor do mundo, hein? Sem avião, não tinha avião naquela época, né? Não tinha avião, eram os meios comuns, pela face da Terra, né? 3 voltas. Então, ela viajou muito. Então, em 1873, Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual foi preparada. Preparada magnificamente pelo Eterno, pelos seres de hierarquia, né? A alguém de menos coragem, a tarefa havia de parecer impossível. Veja bem, olha só, essa observação, né? Para alguém que não tivesse a coragem que ela tinha, isso seria impossível. Mário Rossi de Luna, um grande filósofo espanhol que fez parte, conheceu muito o professor Henrique de Souza, fez parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele foi até o sócio número 7, o sócio número 7 da sociedade. Ele dava ele cognominava, quer dizer, dava um apelido, um termo carinhoso para a HPB como a divina rebelde. É isso? Ela tinha uma rebeldia, mas uma rebeldia cósmica. A rebeldia cósmica de transcender os seus próprios limites e fazer com que a humanidade transcendesse seus limites físicos, né, da personalidade, a fim de atingir o conhecimento superior. Então ela teve uma coragem muito grande desse desafio nos Estados Unidos. Mas ela, uma russa desconhecida, irrompeu no movimento espiritualista que até então empolgava tão profundamente a América e, em menor escala, muitos outros países. Esse movimento espiritualista empolgava muito a América e a Europa. Devemos ter em mente que, antes da HPB, Allan Kardec fez o seu trabalho, né? Quer dizer, ele veio com aquele trabalho de lei também, despertar a Europa e a América do Norte e a América do Sul, as Américas, para a questão de que existe algo além do mundo físico. Então, estavam todos muito empolgados com essa noção de Kardec, que deu origem ao Espiritismo, que nós conhecemos, né? Em seguida veio HPB, Helena Petrov Blavatsky, para dar continuidade a esse trabalho, né? Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio a numerosas fraudes e mistificações. Então, é claro que, infelizmente ou felizmente, a gente, bem e mal, a gente precisa analisar de acordo com uma visão superior, né? Muitos mistificadores apareceram, né? Mistificando os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de manifestação dos ditos espíritos, ditos por Kardec, né? Então, a ciência ficava naquele impasse, né? O que é verdade? O que é mistificação? Então, muitos cientistas tiveram uma curiosidade de se preocupar com esse fato. Não todos, né? Muitos ficaram permanentemente presos àquela visão, né, dogmática do positivismo, né? Então, isso não mudou em nada. Mas, de 2 maneiras, Helena Blavatsky tentou explicar esses fenômenos. Então, ela montou todo um esquema, né? Ela disse que não foi ela foi veículo para que um grande esquema de explicação desses fenômenos acontecesse e fosse mostrado para os seres humanos. Primeiro aspecto, pela demonstração prática de seus próprios poderes. Quer dizer, ela tinha poderes específicos, e ela demonstrou várias vezes, né? Isso no início. No início da sua carreira, ela demonstrava os poderes. Depois ela parou de demonstrar esses poderes e continuou apenas lidando com a parte
filosófica. Então, ela demonstrava, o primeiro ponto era demonstrar na prática os seus próprios poderes. Segundo, afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança no sentido do bem. Seres que, em suas mais altas categorias, recebiam a denominação de mestres, embora outros títulos também lhes fossem conferidos, como os de adeptos, chorrans, etc. Então, ela procurou não só demonstração de poderes, mas também demonstrar toda essa estrutura que existia, que os olhos humanos não conseguem ver diretamente. Toda uma ciência iniciática, antiquíssima, que vinha de tempos muito remotos, mas, além disso, que vinha do eterno, vinha do mundo espiritual, e que esse conhecimento era trazido por mestres, adeptos, seres de hierarquia, chorrans, etc. Então, ela procurava demonstrar bem isso. Né? Para ilustrar suas afirmações, HPB escreveu Isis sem Véu, isso no ano de 1877. Essa coleção são 4 livros, 4 volumes, Isis sem Véu. E a Doutrina Secreta, datada de 1888. Obras ditadas a ela pelos mestres. Ela não assume, ela não diz que foi ela que escreveu. Ela cita que isso foi ditada pelos médios, ela foi veículo. Isso nós vamos ver depois com detalhes, a participação dela nos trabalhos dos Estados Unidos, como nós estamos falando, o mecanismo como isso acontecia. Isso é muito importante, ver o mecanismo desses procedimentos todos. Isso nós vamos ver, talvez no próximo encontro. Né? Então, em Isis sem Véu, lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo, em outros anais, contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Então, ela fez esse trabalho, justamente em contraparte ao ceticismo, né, à ortodoxia, ao materialismo e ao dogma. Ela pretendia quebrar isso, porque fazia parte do trabalho dela no século XIX, abrir esse portal. Abrir esse portal para o século XX e, consequentemente, para o trabalho do professor Henrique de Souza, para abrir os portais para o terceiro milênio. Ela foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Isso foi inevitável. Como todos os grandes mestres, ela ensinava, publicava, mas, no início, muitos cientistas a seguiram, muitos intelectuais, mas depois, com o tempo, eles foram se rebelando. E foram dizendo que aquilo tudo não tinha sentido, que não era possível escrever tudo aquilo, não tinha base científica, etc, etc. Mas isso faz parte do ser humano, né? Todo mestre passa por isso, né? Todo mestre, desde que a Terra é Terra, que nós conhecemos a humanidade, passa por isso. Ele ensina, depois seus seguidores recebem aqueles conhecimentos e passam por 2 situações. Ou negam os conhecimentos, ou deturpam os conhecimentos. Isso aí, por isso a nossa responsabilidade. Nós temos uma enorme responsabilidade de recebermos esse conhecimento dos mestres, e mantermos esse padrão de conhecimento ileso, sem qualquer deturpação. É por isso que já no início disse, né? E isso é dito por todos os mestres, estou apenas citando o que os mestres dizem. Né? É necessário que a pessoa siga uma escola que siga os parâmetros exatos da ciência iniciática das cidades, porque existem movimentos, correntes degeneradas, que distorceram o conhecimento e distorcem o conhecimento dos mestres. Né? Então, a doutrina secreta define-se pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos de seus princípios fundamentais. É claro que, quando se fala doutrina secreta, nós vemos o conhecimento do eterno. Né? Seria impossível, claro, seria impossível escrever num livro ou numa coleção de livros tudo que está nos arquétipos universais. Né? É claro que a doutrina secreta são aspectos essenciais e necessários para que o discípulo entenda os princípios fundamentais dessa filosofia iniciática. Né? Então, quer dizer,
em suma, são fragmentos, fragmentos dos seus princípios fundamentais, dos conhecimentos superiores. E ainda assim, mesmo sendo fragmentos, nós temos uma dificuldade muito grande de se entender esses conhecimentos, né? É claro que os mestres também têm um detalhe importante que devemos esclarecer. Os mestres ensinam de acordo com a tônica do ciclo. Isso aí o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, deixa bem claro. Os mestres ensinam de acordo com a tônica do ciclo. E é claro que os mestres não vão ensinar aquilo que estão além das nossas possibilidades de conhecimento. Eles vão ensinar aquilo que nós podemos aprender, se não seria perda de tempo, né? Então, eles vão ensinar e fazer com que se publiquem informações, conhecimentos, desde que esses conhecimentos sejam possíveis de serem assimilados pelo nosso conhecimento atual, né? Então, isso é muito importante, né? Primeiro, então, nós temos algumas condições aqui dos seus princípios fundamentais, algumas condições essenciais, né? Primeiro, mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante um estudo comparativo da cosmologia dos antigos. Isso é possível. A gente ter... É claro que a gente não vai ter uma visão exata da verdade universal com a nossa consciência humana, é impossível. Mas, pelo sentido, pelo mecanismo, pela ferramenta da analogia, que é uma ferramenta essencial para a iniciação, pela analogia, nós podemos fazer comparações e tirar conclusões bastante importantes. Segundo ponto, proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Ela começa. Foi ela que começou a trazer para a face da Terra, em primeira mão, o conhecimento da existência das raças humanas. Diferentemente da ciência, né? A ciência considera a raça humana uma, Homo sapiens, né? E outras anteriores que foram anteriores ao Homo sapiens, mas prevaleceu o Homo sapiens. Mas ela, então, explica que não são uma raça, são várias raças que se sucederam através do tempo, né? Através dos milhões de anos. Isso ela deixa bem claro na doutrina secreta, especificamente no terceiro volume, que é a antropogênese, né? Através das 12 instâncias de Dizian. 12 instâncias de Dizian. Então, depois nós vamos entrar nesse assunto. Terceiro ponto do trabalho dela. Levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Olha só que importante, né? Então, por isso que ele publicou um livro de quatro volumes, Ísis sem véu. É isso? O que é Ísis? É o segundo trono. Isso. Ísis, Vênus, é a mesma coisa que Vênus, é o segundo trono. Então, Ísis está velada para nós. Existe um véu que encobre Ísis e que impede que a gente conheça a verdadeira natureza do Akasha, do segundo trono. Então, ela escreveu Ísis sem véu. Então, ela vai desvelando esses conhecimentos relativos ao segundo trono, justamente para mostrar todas essas questões de enorme profundidade, e, como é dito, para revelar a beleza da verdade, o belo. Aí está a noção do belo. O que é o belo? É justamente isso, a beleza da verdade universal. Isso só pode ser trazido pelos grandes mestres, né? Aliás, os grandes mestres nos trazem esse conhecimento, né, através da pintura, da arte, né, da escultura. É uma das formas de trazer o belo, né, para nós, da música, né, Beethoven, etc. E, especificamente, ela nos trouxe através da filosofia transcendental cósmica. Isso é importante, né? Quarto ponto que ela se fixa. Apresenta ao intelecto ávido, aquele que quer conhecer, a intuição e a percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Então, elas trazem os segredos do universo para a compreensão humana. É claro que, quando a gente fala segredos, é claro que não, sempre falamos, na verdade essencial do universo, não existe o segredo em si, existe o oculto, né? Existe aquilo que está justamente velado, né?
por isso que ela escreve CISE, sem véu, tirando os véus, está oculta a nossa visão de seres humanos, né? Então, esses segredos devem ser revelados, e eles estão ocultos para nós. Então, nós temos que bater na porta, a porta se abre através do processo da iniciação, para a gente entender esses conhecimentos profundos que os mestres nos trazem. Olha só que interessante agora, continuando com essa presença de HPB nos Estados Unidos. Quando a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, foi enviada aos Estados Unidos, aí auxiliado pelos 3 reinos elementais da natureza, veja bem, auxiliada pelos 3 reinos elementares da natureza, que lhe propiciavam um ambiente favorável, provocou uma série de fenômenos psíquicos destinados a chamar a atenção do povo norte-americano. Aí está a explicação. Então, seres dos mundos internos, hierarquias, enviaram para elementais, né? Seres elementais, para que, cercando a HPB, ela pudesse realizar prodígios, que as pessoas dizem milagres, mas não é milagre, é apenas a utilização do conhecimento das leis da natureza, realizando fenômenos paranormais específicos, né? Então, aí está, então, recebeu o auxílio dos 3 reinos elementares para realizar uma série de fenômenos psíquicos. Isso causou uma enorme comoção, né, social para quem observava essas coisas todas, né? Uma das mais espantosas demonstrações ocorreu em março de 1877, em Nova York. Nova York, hein? Na presença de várias pessoas. Blavatsky, dentro de uma sala às escuras, em menos de meia hora, executou um elaborado desenho a lápis, cheio de detalhes impressionantes e de perfeição quase profissional, apesar de desconhecer quase que totalmente a arte do desenho. Então, ela fez uma demonstração de desenho, né, que foi, para os especialistas, foi uma coisa extraordinária, né? Isso aí só deve existir documentos a esse respeito, né? E ela não teria condições, né, dentro de uma sala sem luz, às escuras, fazer aquele desenho a lápis, né? Uma coisa impressionante. E todos ficaram assim, estupefatos com essa... Quer dizer, uma série de... Normalmente, veja bem, os mestres utilizam esses recursos, mas isso é de acordo com a lei universal. Os mestres, no início do seu trabalho, começam por fazer fenômenos. Isso aconteceu com o HPB, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também. No início do século XX, 1920, 25, 30, ele realizava fenômenos também parapsicológicos, físicos, para as pessoas que vinham às reuniões. Isso aí no sentido de chamar pessoas, despertar a curiosidade das pessoas. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo também fez isso, né? Milagres, né? É claro que, veja bem, Jesus Cristo não veio para o mundo para fazer milagres. Isso é importante. Ele veio fazer uma coisa muito mais importante, mostrar o caminho de evolução para a humanidade. Através do quê? Do amor universal. Mas os milagres, que não são milagres, são coisas determinadas pela lei universal, domínio das leis, serviram para chamar a atenção das pessoas, para o fato dele ser um mestre, e depois ele começou a pregar. Né? Depois, o nosso mestre também. Depois ele passou essa fase de demonstração dos poderes superiores, específicos, né? Essas demonstrações, né? chamam de milagre, e passou a ensinar temas de espiritualidade, de filosofia. Né? Ela fundou o Clube dos Milagres, veja bem, interessante, amparada pelas entidades conhecidas na Sociedade Teosófica por John King e Kate King. Na verdade, John King e Kate King são 2 formas elementares, vindos do Yucatán, né, dos mundos internos do Yucatán, que ajudaram justamente a HPB nesse processo. Então, eles se denominaram John King e Kate King. Aliás, o Kardec também teve auxílio desses elementares para a realização desses trabalhos. Né?
Helena Blavatsky sentiu necessidade de dar ao público um nome de âmbito nacional, aliás, de âmbito social e mais universal. Então, um dos seus objetivos mais importantes consistiu em fundar uma associação. Ela deu mais um passo. Além da fundação do Clube dos Milagres e dar ênfase unicamente aos milagres para chamar a atenção, ela começou a fundou uma associação que foi formada sob a denominação de Sociedade Teosófica, olha, já mais um passo, né? Para pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. A HPB, então, dá mais um passo. Né? Passa do fenômeno para a filosofia. A sociedade apelou para a fraternal cooperação de todos os que pudessem compreender o seu campo de ação e simpatizassem com os objetivos que ditaram a sua organização. Claro que ela pediu a cooperação de todos, né? E realmente ela obteve, no início, um amparo, houve uma afinidade, uma aproximação de muitos, claro, curiosos, e também muitos que se aderiram sinceramente ao seu movimento, claro. Uma pequena parcela sempre, né, que acontece. Uma pequena parcela aderiu ao seu movimento sinceramente, mas a grande quantidade era de curiosos, né, ou aqueles que talvez estivessem usando todo aquele momento para a sua própria promoção pessoal, né, e somente aconteceu, os próprios cientistas se voltaram contra ela. Né? A maioria, grande parte dos cientistas de renome que estavam junto dela, acabaram fazendo movimentos contra ela. Né? Essa fraterna cooperação que ela pediu, e de início ela conseguiu, tornou-se a primeira das 3 metas do trabalho da sociedade, as quais foram, durante muito tempo, enunciadas em certos termos. Então, nós vamos enunciar os fundamentos da sociedade teosófica a seguir e depois fazer novos comentários. Eu queria falar para o nosso irmão querido, irmão Carlos Nascimento, se ele quisesse fazer alguma observação, esteja à disposição. É muito importante a sua participação, os seus comentários. Então, professor Walter, eu gostei muito quando o senhor falou a beleza Exato. da verdade, né? E me passou assim pela cabeça. Eu acho que é isso que faz a gente identificar, né? Um verdadeiro mestre, né? E pela trajetória de Helena Blavatsky, a gente percebe, né, que ela tinha essa preocupação, né, da beleza, da verdade, da espiritualidade, né? E sempre com aquele objetivo, né, de trazer a todos a paz, a sabedoria e a fraternidade. E o interessante é que é sem distinção, né, para todo mundo, né? Ela não havia distinção. E se a gente for observar os mestres do passado, inclusive o Cristo, que o senhor comentou, né? Ele também trouxe isso, amar o próximo como a ti mesmo, o grande valor de amor, fraternidade, né? E ele também, eu acho que o grande fracasso do Cristo foi que ele trouxe isso para todos, né? Sem Exatamente. distinção, né? Essa é a característica fundamental desses grandes mestres. Né? O grande mestre, na verdade, é universalista. Né? Ele transmite aquele conhecimento para todos. Né? Não tem dogma. Veja, é por isso, e nós vamos comentar, é isso, que ela diz que não há religião superior à verdade, do lema da teosofia. Né? Então, ela não ensinava religião, ela ensinava a verdade. Aliás, a religião é produto do homem, do ser humano que faz a religião, né? A religião no sentido profano, né? Religião dogmática, Por exemplo, Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Ele não foi o Deus dele era um Deus universal, Deus de todo ser humano. E a palavra dele não era para um grupo de pessoas, é para toda a humanidade. Não é verdade? Agora, é claro que o ser humano sempre pega aqueles conhecimentos dos mestres e vai adaptando aos seus interesses regionais, pessoais, de grupos, etc. Né? Aí até fazem guerras. Acabam até fazendo guerras. E é o que não falta, né? É o que não falta. Guerra Santa, né? Guerras santas, isso é uma de guerras santas. Como se a guerra tivesse alguma coisa de santa, né? Aliás, o nosso mestre, olha que o nosso mestre, professor,
o nosso amado professor Henrique José de Souza, ele fala, deixou escrito isso, a guerra é a maior das imoralidades. Olha só, a guerra é a maior das imoralidades. Porque na guerra, aliás, teve um diplomata na Segunda Guerra Mundial, né, americano, que ele falou uma coisa importantíssima. Né, isso é conhecido pelos estudiosos de história, e tal, sabem perfeitamente, os historiadores. Né? Ele falou o seguinte: olha que coisa importante. A primeira coisa que desaparece durante a guerra é a verdade. Pronto, a primeira coisa. Então, os dois lados mentem. Quer dizer, não tem bandido e mocinho. Uma guerra, na verdade, não tem bandido e mocinho. Tem os motivos que a gente pode justificar ou não, né? É, claro que tem, são decorrências, né, de entrechoques, etc. Né? Mas os dois lados acabam fazendo atrocidades, barbaridades, e a verdade desaparece. A verdade desaparece. Tanto que isso é verdade, que disse também, né? Olha, isso, os historiadores que têm o peso de historiador, eles sabem disso, que a verdade, a história, né? A história das guerras é contada pelos vencedores. Na verdade, a história das guerras é sempre contada pelos vencedores. Os perdedores não têm chance de contar a sua versão. Na verdade, então aí já começa a mentira, né? Eu não estou dizendo que os vencedores não tenham a sua verdade específica, o seu valor, né? Como tivemos na Segunda Guerra Mundial. Claro que os aliados tinham que vencer a guerra, porque senão o mundo ia entrar. Aliás, os aliados venceram a guerra e foi muito bom que tivesse vencido a guerra, porque senão o mundo ia entrar num colapso tremendo, né? Através de um processo de destruição em massa, uma coisa horrível. Né? Agora, é claro que isso aí também, a história contada é sempre, tem o dedo, né, dos vencedores. Né? É por isso que o nosso mestre, numa das suas revelações, olha só que importante, ele afirma o seguinte: a história que nós temos não é verdadeira, a história tem que ser reescrita. Olha só o que ele falou. A história tem que ser reescrita. E esperamos que ela seja reescrita no terceiro milênio. Agora, não reescrita com dados humanos, simplesmente, não. Com dados vindos dos mundos internos, vindos dos mestres, etc., etc. E da lei cósmica, para que se tenha uma história que seja ensinada nas escolas, uma verdadeira história, que reflita exatamente aquilo que faz parte do conceito e do panorama da evolução do ser humano. Isso é muito importante. O nosso irmão falou muito bem nessa sua observação a respeito dessa situação. Então, essa Blavatsky, na fundação da Sociedade Teosófica, ela estabeleceu 3 princípios básicos. Primeiro, Sociedade Teosófica, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Não precisa falar mais nada, né? Veja, fundar um núcleo de fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Universal. Segundo ponto principal de fundamentação da sociedade teosófica, fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Veja só que importante. Fomentar o estudo comparativo, não é eliminar nada, não é eliminar. Porque o processo de eliminação é dogma. Não é isso? Então, uma pessoa vem, estabelece um dogma e diz aquilo que não está de acordo com esse dogma deve ser eliminado. E isso aconteceu. Aconteceu em toda, inclusive no cristianismo aconteceu isso. Né? O núcleo diretor do cristianismo matava a gente, mandava eliminar a gente. Né? A Inquisição, as guerras santas, entre aspas, né? E eliminava pessoas que não conjugavam os seus pensamentos, não concordavam, e todos os outros, né? Não só o cristianismo, mas todos os outros que faziam isso. Né? Todas as religiões no sentido profano. Né? Então, ela diz, investigar, fazer o estudo comparativo das religiões, filosofia e ciência. Então, é evidente, isso é princípio básico da iniciação. É isso? E o nosso mestre ensina isso. Ele diz, olha, a pessoa, no processo iniciático, iniciando, ele tem que estudar tudo, comparar, meditar, analisar e fazer o que no final?
tirar as suas próprias conclusões. Isso é importante. Se ele tirar conclusões baseadas em opiniões do outro, ele não está se iniciando. Ele não está se iniciando. Porque iniciação significa início da ação. Início de que ação? Da ação de desprendimento do indivíduo das injunções terrestres, da personalidade, das limitações do ego. É isso? Então tem que ser feita uma comparação entre todas as filosofias, religiões e ciências e tiramos uma conclusão final. Então, isso é muito importante, né? Esse estudo comparativo. E terceiro ponto básico que Helena Blavatsky estabeleceu: investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Olha que coisa importante. Investigar as leis inexplicáveis da natureza. É isso? Existem leis que nós não conseguimos entender. E quando a gente não consegue entender, a gente dá dois nomes. Quando a gente não consegue entender uma lei superior, a gente dá dois nomes: o acaso ou o milagre. É isso que a gente faz. Isso é obra do acaso. Ou é um milagre? O que é um milagre? Aquilo que não respeita as leis universais. Ela quebra uma lei universal. Isso não existe. Não existe. Tudo que acontece não é por acaso. O acaso não existe. Conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, o acaso não existe. É tudo determinado por leis cósmicas. E também, o milagre não existe. O que existe é a aplicação das leis cósmicas. E os mestres, quando fazem os chamados milagres, que não são milagres, eles estão executando poderes latentes que eles têm, ou explícitos, nem latentes, explícitos que eles já têm, de domínio da natureza. Porque o nosso mestre diz: quem domina a si mesmo, domina a natureza. Ó, numa linguagem mais objetiva que ele diz: quem domina a si mesmo, as leis da natureza mostram-se dóceis a ele. Ele consegue manipular as leis da natureza e fazer os ditos milagres, que não são milagres. Ele realiza fatos pertinentes às leis da natureza pelo domínio que ele tem dessas leis da natureza. Então, a HPB ela fala, nesse terceiro princípio, investigar as leis inexplicáveis da natureza, as coisas que nos escapam ao entendimento, e desenvolver os poderes latentes dos homens. Agora, devemos estabelecer o seguinte: desenvolver os poderes latentes do homem através de um caminho: autoconhecimento. Esse é o único caminho. Porque aí entrando nas escolas ditas que entram no caminho da degeneração dos princípios básicos da ciência iniciática das idades. Não é desenvolver poderes latentes sem o autoconhecimento. Aí não dá. Aí o erro. A pessoa vai entrar num abismo. É num abismo de destruição. Ela vai se autodestruir. Tentar desenvolver poderes latentes, prodigiosos, sem o autoconhecimento. Não, é o contrário. Desenvolver o autoconhecimento. Autoconhecer-se, porque aí os poderes latentes desabrocham naturalmente. Os poderes latentes desabrocham naturalmente no indivíduo. Né? Então, os poderes latentes. Então, HPB, veja que extraordinário esse conhecimento de HPB. Né? Formar um núcleo de fragilidade universal, fazer o estudo comparativo de todo o conhecimento, religiões, filosofia e ciências, e investigar as leis universais e os poderes que estão intrínsecos ao ser humano. Quer dizer, é um poder de libertação. Não é à toa que Mário Rosso de Luna a chamou de a divina rebelde, porque ela é rebelde às próprias conotações, às implicações da lei humana, né? Da ciência, da física, da psicologia, da educação humana, etc. Né? E principalmente das crendices, né? Dos dogmas e assim por diante. Então, por esses três princípios básicos da sociedade teosófica, por ela originados, ou melhor, por ela trazida através da orientação dos mestres, produzir uma libertação do ser humano das suas limitações do ego. Isso é muito importante. Olha que coisa importante, né? E, ao lado dela, existia um ser também de enorme cabedal espiritual iniciático, chamado Coronel Henry Olcott. O Coronel Henry Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América, participando de lojas maçônicas
e centros mediúnicos. E tanto ele como o Blavatsky, tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres haviam confiado. Então, foi reunido, o Olcott foi reunido com o HPB, essa dupla maravilhosa, para realizar um trabalho que seres humanos normais, ditos normais, entre aspas, comuns, não conseguiriam realizar. Foi uma tarefa muito difícil, muito árdua, muito áspera para ser realizada por seres humanos comuns. Né? Dizem as tradições que Blavatsky era uma mulher tão espiritualizada que, para não levitar, precisava passar grande tempo comendo e fumando charutos. Isso é dito, né? A tradição diz. Por quê? Veja bem, não era vício que ela tinha em charuto. É isso. Ela precisava, nós já vimos a questão do tamas, né? Tamas, que é um processo tático, né? De tátiva inferior, pesado, ligado à matéria. Então, ela, é claro que ela não tinha esse tamas. Nós temos, a parte tamásica nossa, como ser humano, é mais desenvolvida em nós. Dela, não. Ela tinha tamas, os status mais sutis. Então, ela podia ficar levitando, né? A sua consciência podia até escapar do mundo atual, porque essas ligações eram muito tênues com o mundo físico, né? Então, disse, e ela mesma afirmava, que ela precisava fumar charutos e tomar bebidas alcoólicas também. E para manter. O nosso mestre disse que ela precisava se tamatizar. Precisava se tamatizar, né? Inclusive, isso aí é até motivo de muita dúvida das pessoas, né? Por que um ser dessa hierarquia fazia esse processo, né, de tamatização, né? Aliás, na cultura nossa, o uso do charuto é muito difundido, né, nessas práticas mediúnicas, né? Deve ter alguma relação também, claro, né? Então, não é por acaso, né, desse fato de tamatização daqueles seres que estão entrando em contato, né, com o ser humano, né? Isso acontecia com ela, então, esse processo, né, de comer e fumar charutos, né? A HPB foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez com notável eficiência. Então, Olcott, HPB, teve essa missão de trazer essa parte espiritual, né? Ser o veículo. E Olcott tinha a missão mais direta na face da Terra, fazer a organização, fazer a parte burocrática, a parte institucional, apesar de que ele tinha um grande entendimento a respeito das leis universais, claro, ele tinha que ter, porque a lei não ia colocar uma pessoa que não tivesse no nível de HPB para lhe dar suporte, né? Então, isso foi tudo muito bem organizado, né? Como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente. Especialmente Helena encontrou essa oposição forte, muito forte. Mas ela estava preparada para o sacrifício. Como está escrito no prefácio da Doutrina Secreta, está acostumada às injúrias, em contato diário com as calúnias, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Ela era uma guerreira, ela era uma mulher muito forte. Ela tinha uma opinião muito forte, era muito impulsiva, porque ela precisava disso, ela precisava ter uma determinação de caráter muito forte para fazer frente a todo aquele movimento contrário que depois se mostrou para ela, né? E é claro que, diante disso, mesmo assim, com todo esse preparo que ela tinha, não houve possibilidade dela continuar seu trabalho nos Estados Unidos. E ela voltou à Índia, estabelecendo definitivamente a sede de sua sociedade em Adyar, perto de Madras, na Índia. Então, até hoje, está lá. A Sociedade Teosófica, ou
a parte fundamental da sociedade está até hoje em adiar, como a Helena Blavatsky deixou. Né? Mas não seria esse o caso. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, afirma, através de revelações, que o certo, o ideal seria ela continuar nos Estados Unidos. Era o projeto de lei, isso. Ela continuaria nos Estados Unidos, formaria a Sociedade Teosófica lá, a instituição, e ela mesma afirma, em Isis Sem Véu, que ela já estava começando a preparar o calendário ritualístico. Ela começaria a ritualística na sociedade, todos, claro que ela teria paramentos específicos de uma sociedade teosófica, né? Iniciática, paramentos, toda a parte logística, né? que é necessária para uma ritualística, os membros, teria sacerdotisas, ela montaria todo o processo lá nos Estados Unidos, mas não foi possível. O nosso mestre disse que foi um retrocesso a ida de Adyar, a fundação de Adyar, lá na Índia. Foi um retrocesso. Deveria ter ficado nos Estados Unidos. Mas a lei, como sempre encontra possibilidades, planos alternativos para dar sequência ao projeto de evolução do ser humano. Né? Então, isso aconteceu. E o trabalho de Helena, na verdade, ficou vitorioso. O trabalho de Helena é vitorioso através dos séculos. E tão vitorioso aí, mais porque a doutrina que ela deixou ainda não foi entendida. Tem muita coisa para ser estudada e entendida. No meu ponto de vista, nós vimos apenas a superfície. Tocamos a superfície das coisas que os mestres nos trazem. Né? Os mestres nos trazem a superfície, arranhamos a superfície. Mas no terceiro milênio, inclusive através do trabalho do nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deu um grande avanço a esse conhecimento. Nós deveremos penetrar cada vez mais nesses conhecimentos, ir a fundo nesses conhecimentos, não somente os iniciados, mas também a humanidade como um todo, aqueles que tiverem condições de fazer isso. E chegar a conhecer a beleza universal, como nosso irmão Carlos Nascimento salientou, a beleza universal que é a dádiva que nós recebemos pelo recebimento de todos esses conhecimentos. Né? Então, eu passo para o nosso irmão Carlos Nascimento, para não ficar só eu falando aqui. Vou passar. Então, professor, a Helena Blavatsky, ela é que nem o senhor ressaltou, e ela está viva até hoje, né? Porque a gente busca todo esse conhecimento dela até hoje. E é que nem o senhor falou, eu acho que ela foi a grande tradutora de todo esse conhecimento do Oriente trazido para o Ocidente, né? E uma coisa também que depois eu queria que o senhor comentasse é que existe muito mistério sobre todo esse conhecimento. Ela teve mesmo contato com o livro de Dizian, e quais os mistérios que envolve todo esse livro, né? Dizem que tem uma cópia escondida em Londres, em outros lugares, né? E dizem também que com um verdadeiro adepto, só de tocar o livro já absorve todo aquele É verdade, conhecimento. ela teve. Então, nós temos o livro de Dizian, na verdade, a Cosmogênese são 7 capítulos, 7 livros de Dizian. E a Antropogênese são 12 capítulos, são 12 livros de Dizian. Então, o livro de Dizian O livro de Dizian, a origem dele é o Tibete. Conforme eu acabei, Tibete. E ela esteve no Tibete. É claro que ela esteve no Tibete, ela foi veículo de seres, como ela própria diz, né? De Mahatmas, que utilizaram ela como veículo. Inclusive, veículo Mahatmas, não só Mahatmas desencarnados, mas Mahatmas que estavam em vida física. Seres que estavam, isso ela conta, em outros livros publicados a respeito da extraordinária doutrina secreta, Mahatmas que estavam vivendo encarnados, numa vida física. Eles se desdobravam e vinham ao encontro de HPB em Nova York, em Londres, etc., no momento oportuno. Né? Depois nós vamos entrar em mais detalhe a respeito desses Mahatmas. Né? Então, e os livros de Dizian foi a base fundamental, como eu disse, né? 7 livros de Dizian para Cosmogênese e 12 livros para Antropogênese.
livros muito antigos, que contêm mistérios profundos do universo, etc., oriundos, claro, dos mundos internos. Estavam lá no Tibete, né? É claro que ela teve contato com os mundos internos também, ela teve nos mundos internos. Aliás, todos esses seres vão para os mundos internos, com frequência. Ela teve contato com os mundos internos. Existem dois mecanismos. Ou o ser vai para os mundos internos, ou os seres dos mundos internos veem a presença desses seres e trazem e entram em contato, né? Entram em contato. O nosso mestre acontecia isso, ele ia para os mundos internos, voltava, e também recebia seres dos mundos internos, quer dizer, o contato é permanente, assim com o HPB, né? E assim por diante. O próprio Jesus também, né? O próprio Jesus e todos os grandes mestres, né? O próprio Buda, ele foi para os mundos internos também, foi para os mundos internos. Existe até uma lenda, veja bem, algo que se conta no budismo, que o Buda, Siddhartha Gautama, foi para os mundos internos e lá ele escreveu. Ele tinha um caderno e ia escrevendo tudo que ele observava. Voltou dos mundos internos com aquele manuscrito dele. Existem uns relatos a esse respeito. Aí ele foi dormir e deixou o manuscrito do lado dele, na cabeceira. E quando ele acordou, o manuscrito tinha sumido. Assim diz esse relato, né? O manuscrito tinha sumido. Ele, então, foi para os mundos internos. Novamente, se dirigiu para os portais dos mundos internos, só que não entrou nos mundos internos. Ele não entrou nos mundos internos. Não foi permitida a entrada dele nos mundos internos. Então, diz a tradição que ele teve que contar tudo o que ele aprendeu, aquilo que ele guardou na memória. Olha só, ele não tinha nada escrito. Ele contou tudo aquilo que guardou na sua memória. E é incrível que ele nada escreveu. Ele não escreveu nada. Ele nunca escreveu uma linha a respeito dos seus ensinamentos. Siddhartha Gautama. Ele falava e os escribas que estavam ao redor dele, os discípulos, que iam anotando e aí surgiram os livros do budismo. Ele nada escreveu. É isso. Então, é uma história que eu conto. Eu conto, não, isso faz parte de todo esse conhecimento iniciado, que está nos livros, etc., né? Da possibilidade que os seres têm de ir para os mundos internos e também. Aliás, o nosso mestre também, na sociedade brasileira de hoje, ele levou outros discípulos para os mundos internos. Né? Inclusive, tem um discípulo, né, que conta a ida dele aos mundos internos e o nosso mestre acompanhando, explicando para ele como se faz essa viagem. Aliás, numa dessas viagens, do nosso mestre para os mundos internos, ele conta que ele encontrou Mário Rosso de Luna, que já tinha falecido, né? Então, de longe, ele acenou, falou com Mário Rosso de Luna, que já estava lá nos mundos internos, né? Nos mundos subterrâneos. Então, é assim. Então, o livro de Dzyan realmente é algo muito importante nesse conhecimento, tanto da antropogênese como da comunidade. Nós vamos entrar. Claro que não vamos estudar, pegar o livro da doutrina secreta e estudar profundamente aqui, porque é impossível fazer isso, né? Cada um tem que pegar o livro, não é isso? Ter uma visão geral e depois ir a pouco ir lendo, e capítulo por capítulo, meditando, né? Isso aí não é de uma vez que se entende. O assunto é muito difícil, muito profundo, né? E cada um tem que, ou ouvindo palestras, ou vendo trechos de livros, ou lendo as próprias escritos de HPB e se aprofundando no assunto, né? Mas é muito importante esse conhecimento, né? HPB, mas é isso muito importante que o nosso irmão falou dos livros de Dzyan, tem uma enorme importância nos trabalhos de HPB. Fundamental importância. Blavatsky foi investida pelos mestres, com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era a instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez com notável eficiência. Tudo bem, já falamos isso, né? Muito bem. Esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, como Helena, especialmente Helena. Já falamos isso, né? Então, já falamos que ela mudou para Dhyana devido à perseguição que ela sofre, né? Agora, vamos ver agora o seguinte ponto importante. A existência dos Mahatmas foi contestada durante toda a vida de Blavatsky, e o é até hoje.
Até hoje tem gente que contesta isso. No entanto, ela sempre afirmou essa existência. E a ajuda que Moria e Kutumi, ó, dois Mahatmas, já estamos citando o nome, Moria e Kutumi, ela sempre afirmou essa existência e a ajuda que Moria e Kutumi prestaram na elaboração das suas obras principais. A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Doutrina Secreta, 6 volumes. Isis Sem Véu, 4 volumes. Maravilhosos. E ter escrito tão facilmente que não era trabalho, mas um verdadeiro prazer. Ela dizia que era uma honra, um prazer para ela escrever. Né? Isso aqui é muito interessante. Né? E num tempo que não tinha, ela não usava máquina de escrever. Né? Eu nem sei se era comum usar datilografia. Eu acho que nem a máquina datilográfica existia, tinha que ser no próprio punho. Né? E ela, e muito menos computador nesse pensar. Né? Ela escrevia de próprio punho. Né? Mas dizem que ela. Interessante, eu estava lendo a biografia dela, determinados aspectos, né? Que ela não tinha computador, mas ela usava o processo de colagem que nós temos hoje. No computador a gente não cola, a gente copia e cola. Né? A gente quer tirar um trecho, cola no outro texto, e vai a colagem, cola. Né? Copiar e colar. Né? Então, e ela já usava esse recurso, só que com a tesoura. Ela escrevia, depois, quando ela queria transpor um trecho de um ponto para outro, ela cortava com a tesoura e colava na outra página. Então, ela não tinha computador, mas fazia o processo de fazer uma computação, de tirar um trecho e colar. Então, existem até materiais originais, né, em que ela tem a folha escrita e ela colava os trechos que ela queria em outras situações, porque ela não somente escrevia, mas ela tinha que elaborar também, né? Não era somente um ditado e fazia, não, ela tinha que elaborar, ela tinha que originar os nomes, dividir em capítulos, né? Ela tinha que fazer uma organização. Os mestres não iam fazer tudo isso, né? Eles davam a ideia. Ela tinha que organizar os capítulos, a sequência, dar uma sequência determinada, etc., e dar os nomes. Tanto que é ela que deu o nome de doutrina secreta, ela que deu o nome de teosofia, Sociedade Teosófica, foi ela que deu o nome, né? de Sociedade Teosófica. Né? Então, ela teve um trabalho muito importante nessa elaboração material, de organização da obra, que foi muito importante. Né? Então, mas ela dizia que não era um trabalho, era um prazer que ela tinha ao realizar essa tarefa maravilhosa. Né? Assim, no dia 8 de maio de 1891, depois de ter trabalhado até a noite anterior, escrevendo e revendo seus originais, ela morreu tranquilamente no dizer de uma testemunha, como uma sentinela no seu posto. Ela morreu trabalhando. Ele trabalhou, revendo os originais, depois foi-se. Né? A lei foi-se, não, a lei retirou ela do plano físico, quando ela já tinha realizado, e foi para a mansão dos bem-aventurados, como se diz. Né? Voltou à sua origem, né? E tendo realizado magnificamente o seu trabalho cósmico na Terra. Manteve a lucidez de espírito até os últimos momentos e a sua morte foi cheia de paz. Como não poderia deixar de ser? Ela própria dissera que a sua obra era o livro do texto oculto. Ou melhor, segundo o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a Bíblia do século XX, ou do futuro, e que ficaria sem modificados até a chegada do próximo emissário dos mestres. Isso. Então, é uma Bíblia do século XIX, XX, XXI, isso? E fica intacta, para que novos mestres venham dar novas conectações, novas explicações do ciclo. É o que aconteceu com o nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Ele veio e dá explicações condizentes ao nosso ciclo, coisas que a HPB não podia falar no seu tempo. No século XIX. No século XIX, ela não podia falar muitas coisas, porque estava além do conhecimento da ciência oficial e além das possibilidades de entendimento da própria espécie humana. É isso? Então, ela deixa escrito
E agora isso vai sendo reestudado através do terceiro milênio, né? E o nosso mestre veio, deu uma conotação especial a esse estudo, né? E não só uma conotação especial, mas deu uma aplicação prática da coisa, né? A HPB trouxe um grande cenário evolutivo, um grande cenário cósmico dessa interação que existe do eterno com o ser humano, né? E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele traz algo de muito importante, ele dá aplicação prática. Tanto que ele diz que eubiose e teosofia posta em prática. Então, ele estuda as raças, tudo, né? E a evolução das sub-raças, mas dá uma conotação específica da nossa tônica, do mundo ocidental, da Europa, da América e principalmente do Brasil, citando o Brasil como a pátria da nova civilização, né? O berço, a pátria do Avatara Maitreya, o berço da nova civilização. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, que os mestres... É por isso que o mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que cada mestre vem com a sua tônica. É impossível o mestre chegar e falar tudo. Mesmo Cristo, Jesus o Cristo, ele não falou tudo. Ele falou aquilo que era necessário, compatível com a tônica do ciclo. Mas ele mostrou um Deus diferente do Deus bíblico. Nós já comentamos isso, né? O Deus bíblico era um Deus rancoroso, que tinha raiva, que infundia medo em todo mundo tinha que ter medo dele. Era um Deus de um país, ó Deus de Israel. Né? Então, mas Deus é um Deus de todos, né? Não é Deus somente de Israel, é Deus da humanidade, não é isso? Mas está na Bíblia. E Deus, Jesus, então, mostra um Deus diferente. Mas esse Deus que Jesus não é o ponto final. Não é o ponto final, veja bem. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, já mostra um Deus para o terceiro milênio. Veja que importante. Ele já mostra um Deus. Então, o nosso mestre, numa das suas explicações, ele diz: quando nós vemos uma pessoa errando, cometendo um erro, a gente não deve ficar odiando a pessoa e fazendo crítica simplesmente, ou julgando, porque nós não temos a capacidade de julgar quem quer que seja. Jesus já falava, julgamento, não julgue para não ser julgado. Então, o nosso mestre fala, quando a gente vê alguma pessoa cometendo algum erro, algum desatino, alguma incorreção no seu comportamento, ele diz, meu Deus errou naquele homem. Veja bem, meu Deus errou naquele homem. Por que aquele homem ou aquela mulher ou aquele ser humano errou? Porque o Deus que ele está dentro dele está obscurecido, perdeu a sua capacidade de entendimento da sua raiz cósmica. Ele está esquecido da sua... Ele não perdeu a sua divindade, perdeu a sua consciência divina. Isso está obscurecida. Então, ele diz, meu Deus errou naquele homem. Isso é muito importante, né? Isso quer dizer que o meu Deus... Então, eu tenho... Da mesma forma que eu vejo uma pessoa errando, eu também posso cometer erros, né? Então, por isso que eu não posso julgar. Então, o importante é o nosso mestre afirma que o mais importante não é ver os erros dos outros, é ver os seus próprios erros. Não é verdade? Então, é Jesus, não julgue para não ser julgado. Então, tem que ver primeiro os seus próprios erros, para depois ter a possibilidade, não de julgar, mas de entender o porquê do erro das outras pessoas. Nós temos que entender o porquê que uma pessoa errou. Então, o nosso mestre diz, meu Deus errou naquele homem. Então, ele dá uma nova visão de Deus. E também uma nova... O próprio budismo e o nosso mestre dá uma nova visão através de que a nossa... Não existe uma diferença essencial entre eu e o outro, o semelhante, né? Jesus falou, entre nós e o semelhante, a igualdade entre nós e o semelhante. Na verdade, é muito mais do que isso. Isso no terceiro milênio vai ser explicado cada vez mais. Né? Não existe o semelhante. Aquela consciência que está naquilo que eu chamo a consciência sou eu mesmo também. Nós somos unidade. Nós somos unidade. Né? Na verdade, 1 mais 1 é 2? Não, é 1. Né? Então, a aritmética humana e a aritmética divina é diferente. Tem uma diferença muito grande. Na aritmética humana, eu digo, olha só que interessante. 1 mais 1 é igual a 2. Mas não. 1 mais 1 é igual a 1.
porque é a unidade. Então, se eu tiver milhares de coisas e somar tudo, vai dar 1. Não é verdade? Assim também na aritmética humana, eu posso dizer 1 dividido por 2, quanto é? Meio. Não é meio. 1 dividido por 2 é 2. 1 dividido por 2 não é meio, é 2. Por quê? Eu divido algo original em duas coisas semelhantes. Semelhantes. Então, Deus, o Eterno, ele vem e se espalha através das mônadas, ele emite suas projeções em bilhões de seres e de coisas existentes. Né? São coisas diferentes? Não. Eles são manifestações da mesma unidade. Eles têm dentro de si a mesma divindade. Então, se a gente reunir tudo, se a gente pegar os bilhões e bilhões de coisas que nós temos reunido, nós vamos ter bilhões de coisas? Não, nós temos 1. Então, 1 mais 1 mais 1 dá 1. A aritmética é totalmente diferente, a aritmética cósmica da aritmética que nós temos no plano físico Deus. Nosso irmão, nós estamos aproximando, daqui a pouquinho que atinge o final, nós vamos Isso. O professor, tem algumas perguntas que eu vou tentar juntar aqui, tá? O Guilherme Guazelli pergunta se o Trump seria um tulco de HPB. E o Diego Savares pergunta se a HPB era somente uma ou tinha uma contraparte, né? E eu pergunto para o senhor, a HPB, ela morreu numa batalha, né? Sim. Existe algum registro do que foi feito com esse corpo? Porque o segundo corpo foi cremado em Londres, né? Exatamente. Bom, vamos dizer o seguinte, vamos por partes, né? Ele falou do Olcott, né? O Olcott. Se o Olcott era o quê? Não, ele falou se o Trump tem alguma relação com HPB, se ele é um tulco de HPB. O Trump, o presidente Trump. O Trump é um ser humano. O Trump é um ser humano. Eu sou um ser humano, o Trump é um ser humano, e outros são um ser humano, não tem, não. Porque, pelo menos na minha opinião é essa, né? Tá. Não devemos confundir as coisas, né? Porque a HPV é uma coisa tão sublime, tão excelsa, que nós não podemos comparar com o ser humano comum. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E o Diego Savares pergunta... Eu não estou julgando o Trump, nem A, B, C. Cada um está fazendo a sua função. Não é isso? O ser humano, quando nasce, ele vem. O Trump não está lá por acaso. O acaso não existe. Não é isso? O professor falou: o acaso não existe. Se ele está lá, é por algum motivo. Ou para lá ou para cá, algum vai chamar de bem, outro de mal, etc. Mas por algum motivo. Né? A Segunda Guerra, por exemplo, aconteceu. Não teve a Guerra Fria? A Segunda Guerra foi um mal. A gente não pode dizer isso. Não é mal nem bem, foi o necessário. Foi uma cobrança kármica da humanidade, né? Uma cobrança kármica mundial, né? E produziu uma série de consequências, apesar de todo o malefício produzido, né? Produziu uma série de consequências benéficas para a humanidade. Então, o bem e o mal, na verdade, não são coisas opostas, mas sim são coisas que convergem no sentido da unidade, né? Ó, por isso eu falei, né? 1 mais 1, o que é? Não é 2, é 1. A aritmética é diferente. O princípio da polaridade. Isso é o princípio da polaridade. Eu digo assim, a aritmética, 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 1. Eu tenho 2, forma 1. É o princípio da polaridade. Essa é a aritmética divina. Então, claro que a HPB é uma coisa especial, nós não podemos nem comparar com os seres humanos, porque ela está muito além da consciência humana. Né? Agora, a outra pergunta é a respeito de... O Diego Savares pergunta se ela tinha uma contraparte, que nem o professor Henrique José de Souza tinha a sua Helena, né? Se a Blavatsky tinha a sua outra contraparte, o Henrique, né? Helena tinha o Henrique dela, que era o Henry Olcott. É isso? Henrique. Então, Helena e Henrique. Na verdade, é claro que os dois vinham com a missão específica de realizar um trabalho em conjunto. Era a contraparte dele, porque seria impossível ela realizar sem essa contraparte. Então, lá é Henry e Helena, Henrique e Helena. E aqui no Brasil nós temos Henrique e Helena. Só que lá nos Estados Unidos predominava a tônica feminina e no Brasil predominava a tônica masculina. Então, lá nos Estados Unidos, o que acontecia? Helena determinava os processos
e Henrique dava a sustentação. Aqui no Brasil foi diferente. Henrique dava as determinações e Helena dava a sustentação. Isso aí chama-se a missão Y, né? Porque Helena está ligada com o processo da Índia. Tanto que ela voltou para a Índia e fundou a Sociedade Teosófica lá. Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. De uma ligação profunda com a Índia. E o professor Henrique José de Souza, como ele próprio conta, eu não estou inventando, estou falando o que ele falou. Ele viveu no Egito antigamente, há muitos séculos, né? Ele teve uma existência no Egito, várias existências, né? E depois ele veio com Helena para o Brasil. Então, ele é a parte egípcia, masculina, vindo para o Brasil. Então, a parte feminina, que é da intuição, e a parte masculina, que é no mental superior, incidindo nas Américas para fazer o projeto da Missão Y, para a fundação de uma nova sociedade, uma nova civilização. Então, a contraparte realmente de Helena era o Henry, fazia parte, eles estavam unidos. A lei determinou que eles fizessem essa parte. Agora, a respeito da Batalha de Mentana. Batalha de Mentana, a HPB foi morta na Batalha de Mentana, lutando junto com Garibaldi. Ela foi lanceada. Antigamente era espada, lança, né? Ainda no século XIX, ainda usava muitas essas coisas. Né? Então, ela recebeu uma lança no peito. E foi jogada. O que ela foi? Foi jogada numa vala comum com vários cadáveres. Vários cadáveres. Mas o que o conhecimento iniciático nos diz, que ela foi retirada dali e foi levada para os mundos internos. O corpo dela foi retirado dali, do meio daqueles escombros, daqueles mortos, e foi levado para os mundos internos. É claro que, quando eu falo levado para os mundos internos, está se preservando tudo, tudo. Foi preservado tudo em Helena. Isso, as suas características biológicas, as suas características vitais, as suas características anímicas, todo setenário, vamos dizer. Quando um ser, isso é importante, quando um ser de hierarquia, ou um ser mesmo que esteja no processo de iniciação, morre, os corpos e perfis não são descartados. Não são descartados. Isso é muito importante no conhecimento inicial. Isso, o nosso mestre que ensinou isso. Então, quando a pessoa morre, a lei vem os elementais que são incumbidos disso e recolhem todo aquele. O corpo físico denso segue o caminho, né? O caminho dele para a Terra, né? Mas aqueles corpos hiperfísicos são mantidos nos mundos internos, porque são corpos trabalhados. São corpos trabalhados, né? Quando uma pessoa trabalha o seu corpo na iniciação, quando uma pessoa faz a sua processo de iniciação, autoconhecimento, ela está burilando, está transformando os seus corpos hiperfísicos. O ideal é que ela nasça com o corpo hiperfísico e morra depois com o corpo hiperfísico trabalhado. Isso é o processo, o corpo hiperfísico. Porque não só o corpo hiperfísico, mas os elementais encadeados que estão dentro dela também vão evoluir. Ela está fazendo também a evolução dos elementais que estão dentro dela. Então, na verdade, o ser humano é uma galáxia, é um conjunto de consciências enorme. Somos deuses. Nesse sentido, somos deuses. Nós temos nosso corpo, nossos corpos hiperfísicos, e inserido nesses corpos, nós temos elementais, outras consciências e assim por diante. Então, nós fazemos esse trabalho de evolução cósmica, não só nosso, mas também daquilo que está dentro de nós. E o processo evolutivo é justamente fazer a transformação, a depuração e a organização, né, dos corpos hiperfísicos. Aí é o sentido das práticas de yoga, né? As práticas de yoga que se fazem nas escolas iniciáticas e fundamentalmente na sociedade religiosa é justamente para a gente harmonizar os nossos corpos hiperfísicos, né? E isso não é descartado. Isso não é descartado, é guardado pela lei, né? E usado posteriormente. Tanto que, dentro do conhecimento iniciado na nossa escola, é dito que os corpos hiperfísicos da dona Helena foram retirados, foram utilizados de HPB. Isso é dito, o nosso mestre nos ensinou. Os corpos hiperfísicos de Helena Jefferson de Souza foram vindos de HPB, foram aproveitados. Porque não vai se perder uma coisa que está pronta, né? Não se perde.
É a mesma coisa, eu vou num casamento, né? Eu tenho que um fraque. Eu não tenho fraque, não se usa fraque, né? Eu tenho que mandar fazer, né? Tem que mandar fazer. Então, eu mando fazer um fraque direitinho. Então, o casamento dura quê? 2 horas, 3 horas, né? Eu vou lá no casamento e tal. Terminou o casamento, o que eu faço com aquele fraque? Que eu paguei uma nota violenta. Jogo fora? Vou jogo no lixo? Eu não vou dar para ninguém, porque ninguém vai usar fraque. Eu vou o quê? Vou vender. Eu vendo para uma loja que aluga. Né? Tem loja que aluga fraque. Então, eu pego, para não perder todo o dinheiro, né? Assim que as pessoas fazem. Pega aquele fraque, está novinho, usou uma vez só, vende para uma loja. E a loja, então, vai alugar aquele fraque. Eu podia até ter alugado também, em vez de comprado. No meu caso específico, né, eu estou contando que eu fiz o fraque, mas eu podia ter alugado um fraque também numa loja. Tem loja especializada nisso. Então, a mesma coisa acontece no trabalho evolutivo. Né? Os corpos de perfis não são desprezados, são mantidos ilesos, né? Desde que não tenha sido feita a incineração. Desde que não tenha sido feita a incineração. Então, por isso que o nosso mestre afirma que todo aquele que está no processo iniciático, o ideal é não ser, como é que se fala? Incinerado, cremado, ele diz. Cremado, é. O ideal é que aquele ser que está no processo da iniciação, o ideal é que ele não seja cremado. Porque então o que acontece? Os elementais vêm, tiram os copos de perfis e vão guardar no almoxarifado. Lá. Tem um almoxarifado no termos, e aqueles. Mas jogado fora, está pronto aquilo. Aquilo é material pronto, né, para ser usado pela própria pessoa, veja, pela própria pessoa numa outra reencarnação ou por outros. Uma vestimenta que está ali. Então, essa é a resposta que eu dou. Agora, uma outra coisa iniciática também. Aquela HPB dos Estados Unidos era tulco daquela que foi levada para os mundos internos. Essa ciência iniciática nos diz. O corpo de HPB e todos os seus copos de perfis foram levados pelos mestres para os mundos internos. E foi projetado, o seu tulco foi levado para os Estados Unidos. O seu tulco foi levado para os Estados Unidos para realizar o trabalho que ela tinha que realizar. E, normalmente, a lei, quando trabalha muito duro, o tulco exerce o cargo. O tulco faz a parte material, a parte mais material, né? Que ele é mais tamásico, né? Então, isso aconteceu na... Aliás, existe um livro, Raízes do Oculto, escrito pelo Coronel Olcott, Raízes do Oculto. E deve ter na internet esse livro. E ele diz, se escreveu no século XIX, num determinado momento, ele escreveu, eu li isso no livro dele, ele disse assim, eu até desconfio que aquela Blavatsky que conviveu comigo não era a verdadeira. Ele fala isso. Ele desconfiava disso, que aquela Blavatsky não era a verdadeira. Então, ele tinha intuitivamente aquela percepção de que aquela Blavatsky era uma segunda Blavatsky, o tulco dela, e não a verdadeira. Então, essa é a observação que eu faço com relação à morte de Blavatsky e a Blavatsky dos Estados Unidos. A outra pergunta, não sei se eu respondi todas. Tem mais duas, professor. O Diego Savares ele pergunta o seguinte: os ensinamentos professados por HPB foram deturpados pelo nazista? Por quê? E qual a relação? Ele não entende a relação entre nazismo e a raça ariana. Vamos falar então. Bom, veja bem, eu quero dizer o seguinte: o nazismo é anti-evolutivo. Então, você vê a suástica. Se você vê a suástica, ela não é suástica, o nome dela é sovástica. Isso o nosso mestre nos ensinou. A gente chama de suástica, é errado. O símbolo da sociedade teosófica tem a suástica. Eu não posso desenhar aqui, eu podia te mostrar. Se a gente vê a suástica, a gente vê pelas perninhas, né? Ela gira para a direita, da esquerda para a direita. Essa é a suástica. Ela tem um movimento destrógeno, evolutivo. A sovástica, que é o símbolo nazista, ela gira para a esquerda. Então, é o sentido anti-evolutivo. Anti-evolutivo. Então, não vamos confundir. A sovástica de HPB era o sentido evolutivo. A suástica de HPB agia no sentido evolutivo. A sovástica de Hitler agia no sentido involutivo. Perfeito?
Agora, isso, está aqui, está ótimo, perfeito, está aí, olha, a suástica, veja bem, está aqui. A sovástica, olha, pode ver, a sovástica, é só imaginar o giro, ela gira para a esquerda, a involução, olha. A suástica gira para a direita, olha, só perceber. Tem as perninhas, né, da cruz, as perninhas da cruz indicam a evolução. Está aqui, da direita, então aí, tá ótimo, irmão, tá, da esquerda, isso aí. Então, obrigado, nosso irmão, pela fantástico, né? Então, é isso aqui. Então, agora, é claro que Hitler não era o Hitler, é o Himmler. O Hitler não agia, era o Himmler que circulava por esse campo do ocultismo. Né? O ocultismo degenerado, tá? Degenerado. Então, ele dizia que a raça germânica era descendente direta da Atlântida e que era a raça escolhida, que era a raça superior. É tudo bobagem, porque isso aí não tem nada de teosofia. Não existe raça superior nenhuma. Cada um exerce a sua função evolutiva específica no tempo específico. Né? Aliás, raça germânica não quer dizer, iniciaticamente, raça germânica não quer dizer raça alemã. Germã quer dizer germe da mente. A gente tem Saint-Germain, não tem Saint-Germain? O grande Saint-Germain. Então, Germain quer dizer germe da mente. O Saint-Germain ele trabalha para o desenvolvimento em nós da quinta coisa, que é o mental superior. Mental superior. Que corresponde à quinta coisa, um quinto sistema evolutivo. Perfeito? Então, agora, é claro que o Himmler, que era o braço direito do Hitler, ele tinha essa mania, essa questão de fazer esse jogo do falso ocultismo. Né? Falso ocultismo, e faziam até rituais, de magia negra, ritual de magia negra que eles faziam, involutiva, não tinha nada a ver com a teosofia. E diziam que a raça germânica era uma raça eleita. Mentira, não é verdade. Não tem raça eleita. E, na verdade, o que nós temos atualmente é uma fusão de todas as raças. Todas as raças são importantes. As três raças principais, né? Três raças que nós temos: a negra, a amarela e a branca. Está havendo uma fusão de todas essas raças para surgir uma raça dourada, que vai ser a sexta raça-mãe. Então, nada a ver com o nazismo. Nazismo, essa parte totalmente errada, totalmente equivocado e anti-evolutivo. Tanto que gerou o que gerou. Né? Deu o que deu no que deu. Né? Então, está tudo errado. É um processo de entendimento anti-evolutivo. O processo de entendimento de HPV é evolutivo. Então, não tem preconceito de raça, nem de religião. O nazismo tinha um preconceito de raça, né? Somente tinha que ser loirinho de olho azul. Na verdade, o Hitler falava isso, que o ideal é ser loirinho de olho azul. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande mentira, uma grande bobagem de um ser que agia pelo sentido involutivo, né? Sentido destrutivo. E deu o que deu, né? Deu nada. Deu a consequência que deu, né? Porque a lei permitiu que isso acontecesse. É claro que a Segunda Guerra também originou coisas boas, né? No sentido evolutivo, né? Através do sofrimento. Então, essa é a resposta que eu poderia dar para o nosso irmão. Tem mais alguma coisa? Para fechar, só a pergunta do Eduardo Nunes Carvalho, nosso querido irmão Eduardo Carvalho. Pois As não. instâncias de Dzyan foram escritas em que língua? A Devanagari? E existe, esse livro está em algum lugar da face da Terra ou ele está lá nos mundos internos? A instância de Dzyan foi escrita na língua Senza. É uma Senza. língua divina, Senza. O nosso mestre fala da língua Senza. É a língua primordial, Senza, dos mundos internos. Ela foi escrita na linguagem Senza. É claro que a HPB ela teve a informação dela, os mestres passaram através de informações específicas para ela, decodificado, né? Mas foi escrito na língua Senza. Não existe na face da Terra. Pelo menos que me consta, não existe ninguém que tenha um livro chamado Livro de Dzyan. Agora, os livros de Dzyan fazem parte. Os livros de Dzyan são livros antiquíssimos que fazem do Tibete, né? Que fazem parte daquela coleção Kyute, ou também um outro livro sagrado lá, que agora me fugiu,
nós vamos falar isso aí. Nós vamos falar isso. São dois livros sagrados também que têm relação mas são de origem tibetana. Origem tibetana, na linguagem Senzar. Essa é a resposta. E é claro que essas desenhos são muito profundas. A gente precisa ler com muita concentração para tentar entender a profundidade que tem as instâncias de Digiana, mas tem tudo ali de maneira bastante sintética. Pois não? Então, professor, antes de encerrar, eu quero deixar o recado aqui do nossa roda de conversa na terça-feira, né? Eu desejo que todo mundo prestigie mais uma vez a nossa roda de conversa no canal 3005, e a roda de conversa da terça-feira, no dia 1º de dezembro, no mesmo horário, às 20h40, será com o tema Mistérios da Pedra do Ingá e Aspectos do Brasil pré-cabralino, com o nosso querido irmão Eduardo Nunes, né? Ele que tem uma pesquisa muito grande sobre tudo isso, né? E o nosso querido irmão Sidney Augusto, né? E o mediador será o nosso querido Alan Câmara. Então, eu acho que é um rico tema, né? E tem uma história muito forte, né? De ligação com a história inicial do Brasil. Então, eu espero que todos possam nos prestigiar. E eu quero, antes de encerrar, agradecer a presença de todos os irmãos, tá? Temos irmãos do Brasil todo, Vitória, Rio Claro, de São Paulo, departamentos da Moca, Sumaré, Santana, de Niterói, Rio de Janeiro, de Casca, Rio Grande do Sul, irmãos também de Taubaté, irmãos também de Serra Negra, Capão Bonito, e tudo aqui interior de São Paulo, tá? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim, gente de São Lourenço, Minas Gerais. Eu quero agradecer a participação de todos os irmãos do Brasil e do mundo, né? E agradecer esse prestígio. E eu quero que vocês também sempre marquem aí, faça a sua inscrição, participe, né, do canal 3005, prestigie o canal 3005. Boa noite a todos e um bom final de semana. E eu, como sempre, a todos, luz, paz e amor para todos e até a próxima reunião, se Deus quiser.